Olá, tudo bem? Nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre fundamentos da unidade. E eu vou me basear no Atos 2, 42 a 47, que diz para a gente assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, o perfil desenhado por Deus para uma igreja apostólica. Logo que os apóstolos iniciaram a difusão do evangelho em Jerusalém, sem a presença de Jesus, deram uma demonstração que haviam entendido a essência da igreja desenhada pelo Senhor. Nada foi criado além daquilo que Jesus tinha ministrado para eles, na teoria e na prática. Pedro impactou a cidade em que estava com a população aumentada em função da festa de Pentecostes, quando os judeus vinham de todas as partes para celebrarem o Senhor, com um poderoso e duríssimo sermão traçando a trajetória profética de Jesus. O impacto não foi apenas pelo fato de um mero pescador se dirigir à multidão, como se fosse um rabi, um mestre, mas sobretudo pela poderosa e agressiva unção, pelo fato de ministrar em outros idiomas e pelo confronto direto ao exortar o povo ao arrependimento e à conversão. É difícil encontrar nos dias de hoje um pregador que tenha pregado com tanta veemência e dureza para os judeus conforme Pedro fez. Pedro não pregou como um pastor nem como um evangelista, mas como um apóstolo. Com essa mensagem, uma multidão de quase 3.000 pessoas se converte e inicia a igreja visível em Jerusalém. Com a multidão, tornou-se fácil identificar a igreja, uma vez que se estabeleceu um novo modelo de vida, que chamava atenção por fugir do padrão tradicional da comunidade existente do judaísmo. Obediência, fidelidade, fé, amor, ações sociais intensas, alegria, testemunho, perseverança, ofertas altíssimas, tudo isso era novo, causava impacto na sociedade. Esta era a igreja que deveria mudar o mundo, uma igreja apostólica para a implantação do reino de Deus em toda a terra. Então nós vamos ver que a reprodução de um corpo só é possível se ele estiver em plena capacidade de funcionamento. Se ele tem saúde, ele se reproduzirá bem e gerará um corpo perfeito. Se ele tem deficiência, se reproduzirá com deficiências. Se uma igreja é apostólica, ela gerará um povo apostólico. Se ela estiver no modelo pastoral, seus membros se reproduzirão no modelo pastoral. Para entender o propósito, você precisa entender o perfil desenhado pelo Eterno. Por isso, vamos ver abaixo o caráter apostólico da igreja. A igreja em Jerusalém foi descrita no texto bíblico desta lição, que nós lemos lá em Atos 2, 42, da seguinte maneira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. Crer, obedecer e viver aquilo que os apóstolos ensinavam e recebendo suas palavras como sendo verdadeiras e vindas da parte do Eterno, era notável, uma vez que não possuíam material escriturístico de apoio para verificar e confrontar os pregadores como temos hoje. É certo que eles possuíam a lei e os profetas, mas o ensino mais profundo, autêntico e revelacional tinha uma roupagem nova e era apresentado como um fundamento sólido para o estabelecimento do reino de Deus na terra, cujos princípios já tinham sido anunciados e introduzidos por Jesus durante o tempo de cumprimento do seu ministério aqui na terra. A conversão genuína gerou confiança nos apóstolos. É claro que essa confiança não foi gerada apenas porque eles eram apóstolos, mas principalmente porque eles tinham autoridade, unção, palavra, conhecimento, revelação, unidade e disposição apostólicas. E respaldavam essas 7 virtudes apostólicas com prodígios, sinais e maravilhas, autenticando o que lhe fora dado pelo Senhor. As consequências imediatas desse conjunto de fatores, somados, se manifestaram de 2 maneiras. Primeiro, o texto diz que eles caíram na graça do povo, isso é, o povo aceitou e amou a igreja. Segundo,
Deus mandava pessoas de todos os dias para a igreja, aumentando o rol de membros da nova comunidade. A palavra doutrina dos apóstolos causava unidade, crescimento, maturidade e influenciava o povo a aceitar a mentalidade de reino, restabelecendo o plano original do Eterno. Naquele tempo, o ensino dos apóstolos era ministrado através das instruções escritas como Didaquê. Era o livro dos apóstolos. Didaquê era o nome dado ao livro da doutrina dos 12 apóstolos da igreja primitiva. Era como se fosse um manual de instruções. Foi de muita importância na formação e discipulado da comunidade cristã, no final do primeiro século e nos séculos seguintes. Há controvérsias sobre a data em que foi escrito. Alguns creem que começou a ser escrito no ano de 50 e teria sido finalizado em 225 d.C. Outros creem que foi terminado no ano 100 d.C. O texto completo do Didaquê foi encontrado em Constantinopla, no Mosteiro do Sepulcro, pelo bispo da Igreja Ortodoxa de Nicomédia em 1875. O seu texto continha instruções pastorais, a função da igreja e informações sobre escatologia. Então, conhecer ao Senhor e seus propósitos através da ministração da palavra, de modo intensivo e profundo, é uma das características de uma igreja apostólica, que batalha para implantar o reino de Deus na terra. Então, dando continuidade, e perseveravam na comunhão, que continua no texto lá em Atos 2:42. Então, tão importante quanto perseverar na palavra é perseverar em plena comunhão com os outros. A comunhão facilita o aprendizado da palavra, a comunhão fortalece as juntas e ligaduras e dão flexibilidade aos membros do corpo. A palavra comunhão é grafada no grego como koinonia e tem dois aspectos distintos que se completam para formar a comunhão perfeita. Um deles é o sentido de radicalizar a amizade, e o outro é desenvolver a visão e os objetivos comuns. Então, se duas pessoas forem possuídas por amizade forte e leal e baseada na verdade, e elas estarão juntas. Mas se for o contrário, elas não poderão andar juntas, não poderão jamais estabelecer em suas vidas a mesma visão e os mesmos objetivos comuns. Está lá em Atos 3:3 que diz: andarão dois juntos se não houver de acordo. A koinonia, comunhão, é outro fundamento de reino a ser implantado pela igreja. Nunca teremos um reino sem comunhão. Jesus declarou que um reino dividido fica deserto. A comunhão não é opcional à igreja, é um fundamento apostólico. A visão do reino só pode ser desenvolvida e cumprida dentro de uma comunidade unida em torno dessa visão. Veja como a visão depende da comunhão. Quando os judeus estavam na escravidão no Egito, eles eram unidos e mantinham a sua comunhão. Com esta união e comunhão, eles receberam a visão da liberdade e saíram com o mesmo desejo de alcançar a terra prometida. Quando estavam no deserto, alguns problemas provocaram desunião e submissão, murmuração e divisão. E qual foi o resultado disso? Enquanto alguns queriam avançar em direção à liberdade, outros se lamentavam com saudades das coisas que ficaram no Egito. Essa quebra de unidade e de comunhão causou uma série de eventos que marcaram a travessia do deserto com a punição divina e finalmente com a morte de todos que saíram do cativeiro, à exceção de Josué, Caleb, o sacerdote Eliezer, que mantiveram seus olhos firmes e suas mentes fixas na bênção, e todos os que tinham 20 anos para baixo. Então, a travessia do deserto, segundo a opinião dos profissionais treinados em logística, demoraria no máximo 49 dias. Seriam exatamente 7 semanas. Mas a murmuração ocasionada pela divisão os fez parar no Sinai, onde receberam a lei, e as reclamações e a falta de unidade decretaram um bloqueio da caminhada, impedindo o cumprimento do propósito divino a respeito deles. Então, a falta de unidade e a quebra da comunhão na igreja interrompe sua caminhada, anulando um dos principais fundamentos e impedindo o propósito divino na terra. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você, nós vamos continuar no próximo vídeo, que você entenda que você precisa de unidade, estar unido, falando a mesma linguagem, no mesmo pensamento, no mesmo ser, na mesma opinião, andando de comum acordo. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.